Opa, primeiramente bom dia. Eu vou estar falando sobre o princípio fundamental da contagem, que é o ramo da matemática, onde estuda os grupos de objetos, pessoas, etc. Mas não dá pra explicar isso sem dar exemplo com contas e tudo mais. Então, bora lá para as contas, porque vai ser melhor de explicar. Começar usando esse exemplo aqui. Uma moça possui 3 blusas e 4 saias. De quantas maneiras distintas ela pode se vestir? E usando primeiramente o raciocínio blusa 1, blusa 2, blusa 3 e saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4, a gente cria primeiramente essa linha de raciocínio aqui, ó. Que a blusa 1 pode ser combinada com a saia 1, a blusa 1 pode ser combinada com a saia 2, a blusa 1 pode ser combinada com a saia 3 e a blusa 1 pode ser combinada com a saia 4. Isso sucessivamente com todas as outras. A blusa 2 pode ser utilizada com a saia 1, saia 2, saia 3, saia 4, blusa 3, saia 1, saia 2, saia 3, saia 4. Então, usando o princípio fundamental da contagem, sem fazer a conta, dá 12, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 4 vezes 3, que é aqui vai dar 4, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 4. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vai dar 12. Como a gente pode simplificar isso de uma maneira mais rápida? Fazendo essa simples conta aqui. Você pegar as informações que você tem, ou seja, aqui 3 blusas e 4 saias, e multiplicar eles, dando assim a resposta 12. Agora de uma forma um pouco mais distinta do que a gente viu anteriormente, usando esse exemplo aqui. Quantos são os gabaritos que possuem um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Então vamos lá. Primeiro a gente vai usar a linha de raciocínio dos rabisquinhos aqui dos riscos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 risquinhos representando as 10 questões. Então, e cada questão de múltipla escolha tem 5 alternativas. Então, cada espacinho vai ser equivalente a 5 alternativas. Então, o princípio fundamental da contagem nesse caso vai ser 5 elevado a 10. 5 elevado a 10 é a mesma coisa que 5 vezes 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 5. Eu não sei quanto deu já. Vai dar um número muito grande. Não importa, é relevante a resposta. A gente chegou a esse resultado aqui, ó. 5 elevado a décima pelo fato de ter 10 questões e cada questão ter 5 alternativas. Mas nem sempre isso vai acontecer, como a gente pode ver no caso a seguir. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos existem? Então a gente vai utilizar a princípio a mesma coisa ali de cima. 1, 2, 3, 4 espacinhos. Porque aqui ele fala com 4 algarismos. Cada espacinho equivalente a um algarismo. Eventualmente a gente vai estar usando a fórmula m vezes n. Seguindo para o próximo exemplo. Existem 2 estradas, nossa que letra linda, que ligam as cidades A e B, e 3 estradas que ligam as cidades B e C. De quantas formas distintas é possível passar da cidade A até a cidade C, passando por B? Então a gente vai ter primeiramente duas etapas. A etapa 1, que é a cidade A e B, que tem 2 estradas, e a etapa 2, que é a cidade B e C, que são ligadas por 3 etapas, usando esse raciocínio aqui, padrão. Usando o princípio fundamental da contagem, a gente tem esse valor multiplicado por esse valor. E a resposta final vai dar 6 estradas. Mesmo exemplo utilizado no de cima. Então a gente pode poder eventualmente usar o m vezes n aqui. Podemos enunciar o princípio fundamental da contagem dessa maneira. Eu vou falar sobre fatorial, arranjo simples e permutação. O fatorial, ele basicamente serve para facilitar o cálculo da permutação e do arranjo simples. No arranjo simples, utilizamos anagramas. Um exemplo disso é na palavra lógica. Basicamente, os anagramas são as quantidades de letras e não deve haver repetição. Então, para calcular isso, a gente só coloca nessas casinhas
E de forma simples a gente coloca a quantidade, tipo, como não pode ter repetição, então a gente faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a quantidade de letras. E quando o número desses elementos for igual a de as possibilidades da permutação, que ele tem a representação ele tem a permutação de 6 elementos. Aí a gente coloca 6 fatoriais e depois faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 para calcular. Agora, quando o número desse elemento for menor que não for igual ao número de possibilidades, a gente utiliza do arranjo, que no caso ele é o número, que no caso esse n, ele é o número total de elementos e o p é o número de possibilidades. E a gente calcula a partir dessa fórmula, que é o n fatorial sobre n menos p fatorial. Um exemplo disso é nessa continha aqui, que a gente pega a sobre 2. Aí ele fica 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Aí a gente calcula, faz o menos, passa. E esse número menor aqui, ó, ele tem sempre que estar presente para ser cortado. Então a gente faz aqui, ó, calcula esse daqui, o 5 vezes 4 vezes 3, e parou no 3, corta ele e calcula aqui. Um outro exemplo é nisso aqui. Em uma van tem 8 lugares para 5 passageiros. Aí ele pergunta qual é a permutação. Porque a permutação é basicamente quantas vezes você vai poder deslocar um elemento A, B, C, D e E. Então aqui basicamente você pega aquela formulazinha de n fatorial sobre n menos p, aí fica 8 fatorial sobre 8 menos 5, e calcula novamente, que nem eu já havia falado, para o número menor ficar sempre para ser contado. Aí você calculou, cortou, multiplicou e dá o resultado. E queria pedir desculpa as olhadas assim, porque meu computador parece uma fritadeira aqui, muito barulho. E é isso. Agora eu vou falar sobre combinação simples. Combinação simples é um tipo de agrupamento no estudo sobre análise combinatória. Mas como é muito difícil falar assim, agora eu vou falar com exemplos no papel. A combinação, ela é como se fossem esses 3 números. Esses 3 números são uma combinação. 1, 2 e o 3. Eles formam os arranjos que podem ser aleatórios, correspondentes a 1, 2 e 3, 1, 3 e 2, 2, 1 e 3, e assim vai, até completar o seu ciclo. Agora no exemplo nós temos: em uma escola foi organizado um campeonato de vôlei entre 12 equipes que foram formadas. Para determinar um campeão, cada equipe vai enfrentar todas as demais em uma única vez, e caso exista um empate entre uma ou duas equipes ou mais, todas elas serão declaradas campeãs. Quantos jogos serão realizados nesse campeonato? Agora vamos lá para a resolução. Como resolução, nós vamos ter C de 12 para 2, já que são 12 equipes para 2 jogando. E isso aqui vai ser igual a 12 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 fatorial. Já que são 12 equipes, 2 que estão jogando e mais 2 que estão para fora. Isso aqui vai ser igual a 66. Bom, eu vou dar a introdução à geometria de espaço. E para falar disso, a gente tem que falar de conceitos primitivos. Na geometria de espaço, existem 3 coisas. O ponto, que é representado pela letra maiúscula do alfabeto, a reta, que é representada por uma letra minúscula do alfabeto, e o plano, que é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego.
Assim como ocorre nos conceitos primitivos, algumas afirmações podem ser admitidas como verdades, mas não podem ser demonstradas, que são chamadas de axiomas e postulatos. A partir desses conceitos, dos axiomas, que são feitas outras afirmações que possuem demonstração, os teoremas. Outro postulato é o postulado de inclusão, que é, se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, a reta determinada por esses pontos está contida no plano. E também o postulado de separação, que é um ponto de uma reta separa essa reta em duas semi-retas opostas, ou seja, podem estar por os dois lados. Existem diversos tipos de postulados, como o postulado de existência, que tem um que é pontos de reta e fora dela, que você tem uma reta e você tem pontos infinitos, assim como fora dela, e o pontos do plano e fora dele. Um exemplo, você tem um quadrado e ele tem diversos pontos infinitos, e fora dele também. Tem os postulados de determinação, que vou falar aqui do postulado de determinação da reta, que são dois pontos distintos que formam uma única reta contínua. E postulado de determinação do plano, que são três pontos não colineares que determinam um único plano, ou seja, tudo isso num quadrado, ou seja lá o que for. O último postulado é o postulado da intersecção de planos, que é, se dois planos distintos têm um ponto em comum, isso quer dizer que eles devem ter outro plano em comum. Bom, vou falar sobre os poliedros. Um poliedro ele é formado a partir da junção de pontos no espaço limitado de de uma superfície poliédrica. Superfícies poliédricas são classificadas em três tipos, que é a aberta, que ela não possui seus lados, suas faces comuns a duas regiões poligonais. A fechada, que possui todas as suas faces comuns a duas regiões poligonais. E a não poligonal, que não possui nenhuma face poligonal, uma região poligonal. Também tem os poliedros convexos, que eles são formados a partir de um poliedro normal que se junta a um plano em qualquer uma das suas faces, tendo essa face juntada a esse plano uma característica de um ponto, né, semi-espacial, eles estão no mesmo espaço, né, e as características que formam os poliedros, as características presentes nos poliedros são as arestas, as faces e as vértices. Todas elas delimitam os espaços de um poliedro. E o poliedro ele pode mudar de nome a partir do quanto número de faces ele possui. Por exemplo, um poliedro de 4 faces tem o nome de tetraedro, um de 5 pentaedro, um de 6 hexaedro. A característica de planificação de um poliedro é simplesmente você pegar um poliedro e separar suas vértices deixando uma base, formando dele apenas um plano. E há duas relações que podem ser utilizadas para poder classificar um poliedro como convexo. A primeira relação é a relação de Euler, que é representada pela fórmula vértice mais face menos aresta, que vai ter que dar igual a 2 para ser considerado um poliedro convexo. E a soma de ângulos das faces, que não tem um valor principal, mas de acordo com, por exemplo, uma tabela que prefixa qual o máximo ou mínimo de valor de ângulos possíveis, né, você pode classificar como um poliedro convexo. A fórmula é representada por S igual a, entre parênteses, V menos 2, e fecha parênteses,
vezes 360.